Começando mais uma aula. Hoje o nosso tema é sobre densidade. Densidade dos materiais é uma aula voltada para a turma do nono ano, em especial o nono ano da escola Dom Avelar Brandão Vilela, em Terra Branca, Riachão do Jacuípe, Bahia. Sou o professor Iroman Gonçalves e vamos começar a nossa aula sobre densidade. Vamos lá, acompanhando os slides para melhor entendimento. É encontrado no livro do Projeto Araribá de Ciências, isso do nono ano, na página 19, esse conteúdo. O que é densidade? Antes da definição, a densidade ela é uma propriedade específica da matéria, ou seja, é uma característica que a matéria possui. Por que específica? Porque cada tipo de material tem uma densidade diferente. Não existe nenhum material com densidades iguais. Então, se eu falo em água e comparo com o álcool, a densidade deles são diferentes. Por esse motivo, a densidade é uma propriedade específica. Bom, ela pode ser usada por conta disso, para caracterizar a matéria e, portanto, diferenciar uma matéria da outra. Então, a densidade, com ela é possível você diferenciar os materiais. Por exemplo, aqui, nós temos três copos. Temos aqui três copos com água, álcool e clorofórmio. Só para lembrar, o clorofórmio é uma substância incolor e já foi utilizado muitas vezes antes de existir anestesia em procedimentos cirúrgicos para fazer a pessoa dormir. Quando você cheira o clorofórmio, simplesmente você apaga. Cheirou, dormiu. Então, como separar, já que são incolores, O que fazer para separar água, álcool e clorofórmio? Então, podemos separar pela massa, ou seja, pesando. Se pesar isso aqui, vai ter como saber qual é a água, quem é o álcool, quem é o clorofórmio? Não é possível. Por que não é possível? Porque a massa ela vai variar de acordo ao volume do material. A mesma coisa que você não pode separar água, álcool e clorofórmio pelo volume, pela quantidade. Então, digamos assim, o que tem 20 ml é a água, o que tem 30 é o álcool. Não, você não consegue fazer isso. Porque tanto o volume quanto a massa varia de acordo com a quantidade do material. Então não é possível você separar usando massa e volume. Então o que fazer? Podemos separar cheirando ou bebendo. Então eu posso pegar esse e cheirar? Não deve cheirar. Porque se você cheirar o clorofórmio primeiro, porque se fosse só água e álcool, cheirou ali, separa. Mas se você cheirar o clorofórmio primeiro, você vai dormir. Então, cheirando não resolve. Bebendo resolve? Também não. Se você bebeu álcool, então, pode trazer complicações para a saúde. Então, o que fazer então para separar? Você não pode cheirar e nem beber. Lembrando que odor e sabor são chamados de propriedades organolépticas da matéria, que são aquelas propriedades que são percebidas pelos órgãos do sentido, no caso de odor e de sabor. Então, o que fazer para separar aí? Então, você usar a densidade. Já que a densidade ela caracteriza a matéria e pode diferenciar uma matéria da outra, então é com a densidade que iremos separar quem é a água, quem é o álcool e quem é o clorofórmio. Então, como calcular o valor da densidade para poder separar? Vamos trabalhar de acordo ao desenvolver desta aula. Como calcular o valor da densidade, como descobrir, como saber o valor da densidade dos materiais. Então veja essa balança. Aqui nós temos uma pergunta: mesmo volume ou mesma massa? Aqui eu tenho um cubo de ferro e um cubo de alumínio. Então eles têm o mesmo volume, porém eles têm massas diferentes. Então há uma variação de volume e massa. Aqui um outro exemplo aqui, madeira, cobre, cortiça e ferro. Mesmos volumes, que os volumes deles são o mesmo, mas a massa é diferente, como vocês podem observar, 0,6 gramas, 9 gramas, 0,2 e 7,8. Então, mesmo volume, todos eles aqui, mas massas diferentes. Até a famosa pergunta: o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de ferro? E aí, boa parte das pessoas não presta atenção na pergunta e acaba respondendo inconscientemente que é o ferro.
Mas só que, na verdade, ambos têm o mesmo peso. Estamos falando de 1 quilo. Não importa de que seja o quilo, se é de algodão, se é de pena, se é de ferro, se é de chumbo, 1 quilo sempre será 1 quilo. Então ambos têm o mesmo peso. Então o que é que gera nas pessoas a resposta automática de dizer que é o ferro? É porque inconscientemente já traz a ideia da densidade. Um menor volume de ferro vai ter um peso, uma massa muito maior do que o mesmo volume de algodão. Então é isso que acontece, por isso que as pessoas confundem. Então, para se obter 1 quilo de algodão, tem que se ter um volume muito grande de algodão. Então é isso que acontece. Então o ferro ele é muito mais denso do algodão. Então para que 1 quilo de algodão terá um volume e não uma massa, né, muito maior do que 1 quilo de ferro. Então o que o algodão terá, se você comparar 1 quilo e 1 quilo de algodão e de ferro, o que o algodão terá a mais é o volume. Então imagine o volume de algodão que seria necessário para se obter 1 quilo. Para você colocar na balança o ferro e o algodão e eles tiverem o mesmo peso, a mesma massa. Então o que vai variar aí nesse caso é o volume. Então pelo fato do ferro ser mais denso, ou seja, uma menor quantidade, um menor volume, vamos colocar assim mais cientificamente, um menor volume de ferro comparado com o do algodão dará 1 quilo, por conta disso ele é mais denso e leva as pessoas a equivocadamente responder que 1 quilo de ferro ou de chumbo pesa mais do que 1 quilo de algodão, que na verdade é a mesma coisa. Então a densidade, a definição de densidade é a seguinte, que densidade é a razão entre massa e volume. Quando se fala em razão, estamos falando em divisão. Então, você para calcular o valor da densidade, se faz este esquema. Olha aqui, densidade é a massa sobre o volume, ou seja, divide a massa de um corpo pelo volume. Então, eu quero obter qual a densidade do leite, por exemplo. Então, você vai medir a massa, o peso, né, do leite, o volume, e dividir a massa pelo volume e você encontra a densidade. Aqui é uma fórmula simplificada, onde o D é a densidade, o M é a massa e o V é o volume. Esse símbolo significa que é para vocês copiar, anotem no caderno esse slide, essa página aqui. Seguindo, no SI, o que é o SI? Sistema Internacional de Unidades, já estudamos. A unidade de medida para a densidade é o quilograma por metro cúbico. Só que no dia a dia, dificilmente se usa o quilograma por metro cúbico. O que você vai usar é grama por centímetro cúbico, grama por litro, grama por mililitros, miligramas por centímetro cúbico ou miligramas por ml. No dia a dia se utiliza mais essas medidas, principalmente grama por centímetro cúbico e grama por ml. Anotem isso aí. Outra coisa, tem algumas situações em que fazer o cálculo seria inviável por conta de uma certa demora para medir o peso, né, o volume. Então existe uma ferramenta, um instrumento chamado de densímetro. O densímetro ele serve para, como o nome próprio diz, medir a densidade dos líquidos sem precisar fazer o cálculo. Então o densímetro é esse instrumento que estamos vendo aqui do lado. Olha só, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, o densímetro é esse instrumento aqui. Ele, só por curiosidade, o preço de um densímetro deste modelo aqui está em torno de R$55, o preço dele. Aqui do lado, estamos demonstrando o uso de um densímetro dentro de um determinado líquido, medindo a densidade desse líquido. Observe que está chegando próximo aqui aos 40, estamos aqui em 38, né, em média, né? 38 aí a densidade. Então, em termos práticos, você pode ver, se vocês tiverem a curiosidade, vocês vão ver que nos postos de combustíveis, nas bombas de etanol, né, vai ter esse instrumento aqui, ó, do lado. Isso aqui é um densímetro. Vocês podem observar lá, observe a legenda aqui do lado, lá no posto de combustível, a legenda, em que vocês vão saber se o álcool está adulterado ou não.
Então essa adulteração ela pode ser detectada com um densímetro, se foi adicionado água ou outras substâncias no etanol. Então, se fugir do padrão ideal, da marca ideal, o posto ele pode ser denunciado, né, ao PROCON, às autoridades aí. Então, vamos lá. Uma coisa aqui interessante, olha só. A densidade de um mesmo material ela pode variar com a temperatura e pressão. Então, por exemplo, aqui, a água ao nível do mar, vamos colocar aqui o nível do mar em temperaturas diferentes. Com 25 graus, né, 25 graus, a água ela tem como densidade 1 grama por centímetro cúbico. Já a 100 graus, ou seja, ela já fervendo, a densidade é menor, 0,95 gramas por centímetro cúbico. Então, quanto maior a temperatura, menor a densidade da água. Quando for demonstrar tabelas, a gente encontra na internet tabelas de densidades, já que nós falamos que a densidade do material não varia de um material para outro, mas não variam na mesma temperatura. Então, quando se mostram tabelas de densidades, como essa aqui, obrigatoriamente tem que especificar qual é a unidade de medida, nesse caso aqui, ó, grama por centímetro cúbico, e especificar a temperatura, nesse caso 25 graus. Então vamos fazer aqui a comparação. Observe na tabela densidade do aço, 7,8. Lembrando que é gramas por centímetro cúbico. Então o aço 7,8, a água 1, o chumbo 11,3 e assim por diante. Se nós observarmos com atenção, vocês verão que nessa tabela o mais denso é a platina, que chega a 21,5 gramas por centímetro cúbico, e o menos denso é a madeira, 0,5. Lembrando que aqui eu coloquei uma média, porque existem vários tipos, né, de árvores, e aí algumas podem afundar ou não, algumas têm densidade maior ou menor. Então eu coloquei aqui uma média, não é todo tipo de madeira que vai ter essa densidade. Pode variar o menor ou maior. Anotem, dê pausa no vídeo e faça a anotação dessa tabela. Uma outra relação da densidade é com a flutuação. Essa imagem eu trouxe no início do slide. Então vejam, aqui eu tenho água em 2 recipientes e temos um bloco, né, um cubo de madeira e um cubo de ferro. Observe que o cubo de madeira flutuou e o cubo de ferro afundou. Por que isso? Porque a flutuação ela está relacionada à densidade. Então isto em líquidos. Então se o material ele afundar em determinado líquido, é porque ele é mais denso do que aquele líquido. Se ele flutuar, é porque ele é menos denso do que o líquido. Então vejam que aqui a madeira ela é menos densa do que a água. Voltando à afirmação, né, de uma forma diferente, a água é mais densa do que a madeira. Por isso que fica embaixo. Então o que fica embaixo é mais denso, o que fica em cima é menos denso. Já desse outro lado, nós temos o ferro, ele afundou, ficou embaixo, portanto ele é mais denso do que a água. A água é menos denso do que o ferro. Voltando à tabela para comparações, vamos pegar aqui a água. Então, o que é que se colocar aqui na água afunda? Então, tudo que tiver uma densidade maior do que 1 grama por centímetro cúbico vai afundar na água. Então vejam aqui que a maioria desse material aqui, ó, vai afundar na água. Os únicos que flutuam aqui, ó, é o etanol, porque, ó, tá vendo? 0,789, né, menos que 1, e essa madeira aqui. São os únicos que flutuam na água nesta tabela. Lembro que é nesta tabela. Existem outras coisas que flutuam na água, mas nesta tabela. Então, por que é que flutua? Porque etanol e esse tipo de madeira são menos densos do que a água. E por que os outros materiais afundam dessa tabela? Porque esses outros materiais eles são mais densos do que a água. Partindo deste conceito, e concluindo, vamos para a atividade. O que é que vocês vão fazer? No livro de vocês, na página 19, no final da página, no cantinho, tem lá o de olho no tema. É uma questão que vocês vão copiar no caderno e responder. Já na página 20, temos lá as questões 5 e 6. Vocês vão copiar também e responder. Além dessas 3 questões,
vocês terão uma experiência. Então, olha aqui o símbolo, anotem essa experiência. Experiência assim bem simples, mas interessante. E aí, o que vocês vão fazer nessa experiência? Vocês vão fazer a experiência, lembrar de gravar o vídeo, gravar o vídeo para mandar para mim no WhatsApp, anotar o que observou no caderno e também no caderno propor uma explicação para o que ocorreu. Então, vocês vão observar o que ocorreu direitinho, além de gravar o vídeo, além de anotar o que observou, vocês vão tentar explicar uma explicação para o que ocorreu com o experimento. Vou explicar aqui o experimento, olha só. Vocês vão precisar de 2 ovos crus, ovos de galinha, 2 copos transparentes, colher, água e sal. O que é que vocês vão fazer? Número 1, coloca uma etiqueta escrita com sal, vocês vão colar uma etiqueta com sal num dos copos transparentes e a outra colar sem sal. São 2 etiquetas, uma com sal e outra sem sal. Vocês vão colar nos copos. Colocar água nos 2 copos de forma que a água tenha uma altura suficiente para cobrir o ovo. Tá? É isso que vocês vão fazer. No copo com sal, vocês vão adicionar 2 colheres de sal e vai mexer até dissolver. E vai colocar um ovo dentro de cada um dos copos e observar o que acontece. O que será que vai acontecer com esses ovos? Eles vão afundar, vão flutuar, o que é que vai acontecer? Então é isso que vocês vão tentar fazer em casa. E uma outra situação, vocês vão experimentar repetir a mesma experiência, porém com uma batata. Vocês vão tentar colocar essa batata para flutuar. De que forma? Vocês vão, somente com esse material aí, só com os copos transparentes, colher, água e sal, vocês vão tentar colocar essa batata para flutuar. E vejam se consegue. Então, primeiro faça com ovo, gravem, anotem e proponham uma explicação. Depois com a batata não precisa propor explicação não. Basta só gravar o vídeo e anotar o que observou. No mais, se aparecer alguma dúvida durante aí o experimento ou durante as atividades, podem nos perguntar no privado que a gente responde lá no WhatsApp, tá legal? Então até o próximo vídeo.